Vamos responder algumas questões aqui sobre Data Warehouse. Primeira questão. Atualmente, conforme a tecnologia evolui, novos termos vão surgindo e, particularmente, com o aumento da importância dos dados na criação de estratégias de crescimento e tomadas de decisão. Nesse contexto, dois termos se destacam e aí ele traz aqui. Então a gente tem a descrição de duas tecnologias aqui, ou processos, né? E ele quer saber, respectivamente, qual que é o 1 e qual que é o 2. E aí ele traz aqui algumas opções. O Data Lakehouse, o Data Mart e o Data Warehouse e também o Data Mine. Vamos na primeira opção. Primeira opção é um repositório central de informações que podem ser analisadas para tomar decisões mais adequadas. Vamos analisar aqui. Primeira coisa, um repositório. Então vamos nessa. Vamos ver as alternativas. Aqui já está falando, que a 1. O que nós temos aqui da 1, que pode ser, né, um repositório. Quando fala de repositório, a gente já exclui um processo, que seria o Data Mine, mas não tem nenhuma alternativa aqui, né, falando Data Mine. O Data Mine, você vai ver isso em outra aula que eu falo especificamente sobre Data Mine. É um processo para mineração de dados, né? Ele é um processo que consiste em minerar dados a fim de se obter informações valiosas para a organização, como padrões de comportamento, como outliers, né? São informações, são dados que fogem muito do padrão, e associações comportamentais, e aí vai. Isso tudo se descobre através do processo conhecido como Data Mine. Então, aqui no caso é um repositório. Então, a gente sabe que pode ser o Data Lake, o Data Warehouse ou o Data Mart, né? Aí vamos lá. Central de informações que podem ser analisadas para tomar decisões. Os dados fluem de sistemas transacionais, bancos de dados relacionais e de outras fontes. O analista de negócios, o engenheiro de dados, cientista de dados e tomadores de decisões acessam os dados por meio de ferramentas de Business Intelligence, clientes SQL e outros aplicativos de análise. Então, nós temos aqui dados que vêm de diferentes fontes. A gente viu que pode ser o Data Lake ou o Data Warehouse. Ok. Mas temos aqui algumas peculiaridades, pessoal. Os dados que vêm de sistemas transacionais, bancos de dados relacionais e outras fontes. Os analistas, eles acessam os dados, né, por meio de ferramentas de inteligência de negócio. Então, aqui a gente já tem uma descrição de dados já padronizados, que seguem o padrão, né? Sistemas transacionais, bancos relacionais. Então, são dados já estruturados. E dados estruturados nos remetem a Data Warehouse. No Data Lake, nós temos dados não estruturados, tá? Vamos ver a segunda opção? Se a gente consegue eliminar alguma aqui. É um processo. Se é um processo, eu já excluo o que for Data Mart, né? Ou Data Mart, da forma que você preferir chamar aí, tá? Então, Data Mart não é. A gente já corta. Por quê? O Data Mart é um repositório de dados. Ele não é um processo. Então, vamos lá. É um processo analítico no qual uma grande quantidade de dados são explorados com o objetivo de encontrar padrões relevantes, relação sistêmica entre variáveis ou os quais são validados. Todo esse processo acontece em 3 etapas: exploração, construção e validação. E as ferramentas empregadas analisam os dados em busca de oportunidades ou problemas e fazem um diagnóstico do comportamento dos negócios. Isso aqui, pessoal, foi o que eu acabei de descrever, né? É o Data Mine. Então, só nos resta essas duas alternativas. A gente já pode excluir tranquilamente
onde estiver falando que a segunda opção é um Data Mart, né? Então fica C ou D. E aí? A1 é um Data Lakehouse ou um Data Warehouse? A opção correta é Data Warehouse. Como eu falei, a descrição do enunciado aqui é de repositórios de fontes de dados estruturadas. Então, dado estruturado, Data Warehouse. Mais uma questão aqui da CESP de 2022 para técnico em TI. Então vamos lá. Ó, diferentemente dos bancos de dados transacionais, isso aqui no contexto de Data Warehouse, Data Mining e Business Intelligence. Diferentemente dos bancos de dados transacionais, os Data Warehouse caracterizam-se pela volatilidade, já que neles as informações armazenadas são alteradas com muito mais frequência, praticamente em tempo real. Volatilidade. A gente já sabe que em questões da CESP nós precisamos fragmentar, né, os enunciados para decidir se está certo ou errado. Se tiver um trechinho errado, toda a questão está errada. Mas para você falar que ela está certa, você tem que saber, você tem que garantir que tudo que está sendo afirmado aqui é correto. Então ele fala que de forma diferente dos bancos transacionais, os data warehouses eles são voláteis. Errada, né? Aqui já isso aqui é uma questão errada porque uma das principais características do data warehouse é que ele é não volátil. Ele tem a carga inicial, se extrai os dados de diversas fontes, transformam-os conforme um padrão e a carga, né, o load no repositório. Mas os dados eles não são alterados ao longo do tempo. São feitas novas cargas posteriores que nos permitem aí fazer uma análise histórica do dado, mas eles não são alterados. Então, o Data Warehouse ele é não volátil. Então, essa questão está errada, né? Uma questão da CESP de 2022 para analistas de sistemas e métodos na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Que fala o seguinte, julgue o próximo item a respeito de Business Intelligence. Que fala o seguinte: o Data Warehouse contém grande variedade de dados que apresentam uma imagem coerente das condições da empresa em determinado ponto no tempo. Então vamos analisar essa primeira parte? Contém uma grande variedade de dados, correto? Que apresentam uma imagem coerente das condições da empresa em um determinado tempo. A gente consegue, através de um Data Warehouse, analisar os dados, né, de forma histórica. Então a gente consegue obter informações, insights da empresa ou para a empresa de forma histórica? Sim, né? Então, toda essa primeira parte aqui, a gente pode dizer que está correta. Segundo trecho. Por conta dessas características, ele não pode ser utilizado como repositório de dados em uma arquitetura de Business Intelligence. Errado, né? Muito errado isso aí. O Data Warehouse ele é sim utilizado como repositório de dados aí na arquitetura de Business Intelligence. É justamente a partir desse repositório que são aplicadas aí técnicas de mineração de dados, né, de data mining, para se obter informações, insights valiosos para a empresa, que o que caracteriza, o que está dentro aí desse contexto de Business Intelligence. Então, por conta dessa última afirmação aqui, não pode ser utilizado como repositório de arquitetura de BI, a questão está errada. Uma questão aqui de 2022 da banca CESP para o cargo de auditor fiscal de controle externo, ciência da computação, no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que fala o seguinte, a respeito de inteligência de negócio, julgue a seguir. Então, vamos lá? O esquema de modelagem multidimensional estrela,
ou Star Schema, é caracterizado pela normalização de suas tabelas dimensionais. E aí, conforme que a gente viu na aula, tá certo ou errado? Modelo estrela, né, pessoal? Ele não, as tabelas dimensionais não são normalizadas. A normalização acontece no modelo Snowflake, floco de neve. Então, questão errada, questão fácil de acertar aí. Questão de 2022 da banca Fundatec para técnico superior engenheiro de dados. Não consigo aqui entender qual que é o órgão, tá? A instituição. Ela traz o seguinte, ó, sobre os métodos que podemos considerar em um processo de construção de um data warehouse, analise as assertivas abaixo. Nós temos aqui algumas e quais estão corretas. Então ele quer saber dessas opções quais são reais, né, e possíveis aí de serem implementadas na construção de um data warehouse. E aí nós temos essas alternativas, né? O modelo esquema, né? Star Schema, que é o esquema estrela, modelo estrela. Então, no modelo dimensional, o Star Schema é um modelo, uma opção verídica, né? Então, a 1 está correta. Onde tiver 1, está certo. Aqui não tem 1, a gente corta. Aqui não tem 1, a gente corta. 2. Bifurcação entre tabelas. Me parece inventado, né? Nunca vi isso. 3. Snowflake, floco de neve. Correto, né? É uma opção possível também. Então, onde tiver 3, onde não tiver 3, tá errado. Então, aqui não tem 3, aqui tem e aqui tem. Aí ele traz aqui, ó, full flake, ou seja, né, o que seria um floco completo, né? E dimension only. Então, pelo que a gente estudou, na modelagem dimensional, a gente tem aí o modelo estrela e o modelo floco de neve. Então, os outros são inventados, né? A opção mais correta aqui seria a C, apenas 1 e 3. Questão bem legal, ó, de 2022, Banca CESP, para aqui trabalhar com TI, né? Especialidade de sistemas e aplicações da Apex Brasil. Isso aqui é para o Exército, né? Se eu estiver enganado, você me corrige aí nos comentários. Ó, ela traz o seguinte: a estrutura que consiste em uma tabela de fatos com uma única tabela para cada dimensão em Data Warehouse denomina-se, ou seja, ele está trazendo aqui um retrato de um modelo e do que ele está falando aqui? Uma tabela de fatos e apenas uma única tabela de dimensão para cada dimensão, uma única tabela para cada dimensão. Isso é o que, pessoal? A gente sabe que no modelo floco de neve, o Snowflake, você tem uma tabela para dimensão, mas essa dimensão ela pode ter outras tabelas auxiliares. Né? Então não é apenas uma única tabela. Então no modelo, se tiver floco de neve aqui, não é. Beleza, ele nem está trazendo essa alternativa. E aí nós temos o outro modelo possível, que é o modelo estrela, que tem justamente essa característica descrita aqui, né? De apenas uma única tabela para cada dimensão. Por quê? Porque a tabela dimensional ela não é normalizada, então ele não cria outra tabela a partir daquela. Então é só uma mesmo com os dados repetidos quantas vezes forem necessárias. Então esse é o esquema estrela, né? O Star Schema. Então, a questão correta aqui é a B, esquema em estrela. Vamos ver se é isso mesmo? Correto. Ó, questão da Banca FGV de 2022 para técnico de arrecadação de tributos estaduais lá na Secretaria da Fazenda do Amazonas. Fala o seguinte: os data warehouses existem para facilitar que analistas e tomadores de decisão
executem as consultas complexas e ocasionais, fazendo uso intenso de dados por meio de processamento OLAP. A operação analítica, que se caracteriza por analisar dados em níveis de agregação progressivamente mais detalhados e de menor granularidade, é denominada, né? Qual que é a operação? Quer saber qual é a operação analítica que vai trazendo aí, permite analisar os dados com níveis progressivos de detalhe, ou seja, cada vez mais você pega o dado e você quer obter mais detalhes, mais detalhes, mais detalhes, de forma progressiva, né? Sem pular um nível intermediário. Isso é o que, pessoal? Pelo que a gente estudou na aula, pivoteamento. Pivoteamento é o que? Rotacionar o cubo, né? Vem em outra dimensão, então não é. Roll-up é o que? É o contrário disso, né? Não é aumentar o nível de detalhe, é diminuir, é aumentar a agregação. Aqui está falando de níveis de agregação com mais detalhes, então é o contrário do roll-up, né? Então não é o pivot, não é o roll-up, é o que? Drill down, né? Vamos ver as outras alternativas, só para conferir? Drill across é o que? Pular um nível intermediário de detalhe dentro da mesma dimensão. Então não é também. Então como assim? Pular de mês para ano, né? Então você pulou, sei lá, semestre, bimestre, níveis intermediários de detalhe. Então, aqui no caso ele quer saber um que permite essa análise de forma progressiva, onde a cada processo você vai obtendo mais detalhes. É o drill down. O slice e o dice está até errado, né? É o DICE. Então, já tem um erro na grafia que permite cortar a questão. Também não é. O slice é fatiar e o dice é extrair um subcubo. Então, só pode ser a questão C. Questão da FGV de 2022, também para a Cefaz da Amazonas, auditor fiscal de tributos estaduais. Aqui no contexto, no campo de Data Warehouse, ele quer saber aqui, qual é a alternativa correta que diz sobre a operação analítica que é caracterizada por analisar dados em níveis de agregação progressivamente mais detalhados e de menor granularidade. Então, ao se analisar um Data Warehouse, os dados em um modelo dimensional, qual que é a operação analítica que permite analisar dados em níveis de agregação mais detalhados e de menor granularidade? Então, qual é, pessoal? Que a gente consegue obter mais informações de forma progressiva, mais detalhes, menor granularidade. Maior granularidade é você agregar, né? Juntar os dados para eles ficarem maiores, numa perspectiva mais externa. Aqui no caso é drill down de novo, né? Então, então eu quero saber as informações acerca dos fornecedores, da localização de alguma coisa, do fornecimento de um produto, né? Então, a localização. Então, você pode ter a localização país, os estados e as cidades. Então, você quer saber mais detalhes. Então, eu estou olhando numa perspectiva do país, o quanto que o país vendeu, o quanto ele tem de fornecedor. Eu quero saber em cada estado. Então, você tem que obter mais detalhes, avançar no detalhamento, obter menor granularidade desse dado. Então, você precisa descer na granularidade, né? Nessa análise. Isso, então, não é o pivot, não é a rotação do cubo, não é o roll-up. O roll-up é o processo inverso disso.
é o drill down, novamente, né? Drill across é para pular um nível intermediário no detalhamento. O drill across, dá para obter mais detalhes com o drill across? Dá, né? Você pode sair de uma perspectiva mais externa, de país, direto para a cidade, sem passar por estado. Só que aqui ele está falando progressivamente. Então, progressivamente nos remete ao drill down.